galera do SSP Resolve aí, beleza? Professora Geise com mais uma questão de história da edição 2019. Lá ia eu dizer, lá da edição, mas lá não, né, queridos? Por quê? Porque essa edição foi super recente. 2019, segunda aplicação. Vamos aqui para a leitura do texto? É uma questão delicinha para a gente trabalhar juntinho. Vamos lá. A ausência quase completa de fantasmas na Bíblia deve ter favorecido também a vontade de rejeição dos fantasmas, pela cultura cristã. Várias passagens do Evangelho manifestam mesmo uma grande reticência com relação a um culto dos mortos. Deixa os mortos sepultar os mortos, diz Jesus em Mateus 8:21. Ou ainda, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, Mateus 22:32. Por certo, numerosos mortos são ressuscitados por Jesus e, mais tarde, por alguns de seus discípulos. Mas tal milagre, o mais notório possível, segundo as classificações posteriores dos hagiógrafos medievais, não é assimilável ao retorno de um fantasma. Ele prefigura a própria ressurreição do Cristo, 3 dias depois de sua paixão. Antecipa também a ressurreição universal dos mortos no fim dos tempos. Beleza. O texto trata sobre um tema muito interessante, que é essa relação do cristianismo com a morte e com a ideia do que vem depois, do fantasma, da ressurreição. Então, é um texto muito interessante sobre essa temática aí da Idade Média. Mas vamos lá. De acordo com o texto, a representação da morte ganhou novos significados nessa religião para extinguir as formas de ritualismo funerário. O que eu quero que você perceba aqui? O texto não está falando sobre esses rituais, mas o texto está falando sobre tirar ou afastar essa ideia de fantasmas que o cristianismo ou a Bíblia poderia em algum momento da sua história ter tido. Por que você vai pensar sobre isso a partir dessa perspectiva? Porque a igreja cristã, ela vai ser construída a partir de quê? A partir da junção das crenças do antigo Império Romano, que tinha como característica o politeísmo, as ideias cristãs, ou seja, as ideias de Jesus Cristo. Então, é uma junção. Só que com o passar do tempo, a igreja e a doutrina da Igreja Católica, ela vai se afunilando, ela vai se aperfeiçoando. E a ideia é afastar essas características que não pertenciam ao cristianismo, mas aquilo que foi herdado da igreja ou da religião politeísta romana. Então, o que ele quer não é acabar com o ritual funerário. O que ele quer, na verdade, é o quê? Evitar, que é o nosso gabarito, a letra B, a expressão de antigas crenças politeístas. É por isso que no texto ele está falando sobre essa ausência da cultura ou a ausência de fantasmas na Bíblia, porque toda essa ideia era uma herança da igreja ou da religião politeísta romana. E com o tempo isso vai ser retirado da doutrina cristã, da doutrina católica. Então, qual é o gabarito? Evitar a expressão de antigas crenças politeístas. Por isso que essa representação da morte ganha novos significados. Para quê? Para evitar essas crenças politeístas. Vamos eliminar o resto? Sacramentar a execução do exorcismo de infiéis. O texto não está falando sobre execução. Ele fala sobre a morte, ele fala sobre as ressurreições que ocorrem durante os escritos bíblicos, né, durante as histórias bíblicas, mas ele não fala sobre execução, então não pode ser. De enfraquecer a convicção na existência de demônios. O texto não fala sobre demônios, fala sobre fantasmas, que quando eles são ressuscitados os mortos, eles não voltam como fantasmas, eles voltam como pessoas, e não sobre a existência ou não de demônios. E letra E, consagrar as práticas de contato mediúnico transcendental. Onde isso aparece no texto? Se responder em lugar nenhum,
exato em lugar nenhum. Então, o nosso gabarito é letra B, evitar a expressão de antigas crenças politeístas. Eu fico por aqui, mas você sabe que eu volto num próximo vídeo com mais uma questão, porque aqui nós vamos responder todas as questões do Enem para você, só no Explica E, só no XP Resolve. Tchau, tchau!